Graça e paz, amado líder de PGM. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos nessa série de estudos que fala sobre o perfil do líder. O perfil são as características que identificam uma pessoa como líder de PGM. Espero que você seja edificado e que você possa se ater ao estudo que temos tido e passado nesses dias. Quero deixar para você, amado líder, um versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, e o verso de número 15. A partir do verso 1, o Senhor Jesus, ele inicia um momento em que ele pega uma toalha, uma jarra, e lava os pés dos seus discípulos. Há ali realmente um grande questionamento, porque Jesus, como Deus, não há necessidade nenhuma dele lavar os pés dos seus discípulos, muito pelo contrário. Nós, súditos e subordinados do seu reino, nós que somos os seus discípulos, é quem deveríamos de lavar os seus pés. Ou como Marta, estarmos sentados diante dos seus pés, o ouvindo, ou como aquela prostituta que, após ser perdoada, lavou com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos os pés do nosso Senhor. Jesus diz aqui no verso de número 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo que ele bem sabe quem ele é, que ele mesmo não tem necessidade nenhuma de lavar os pés de ninguém. Mas ele fez isso para nos dar um exemplo. Um líder mostrando para os seus discípulos, são os seus seguidores, como eles deveriam fazer através da sua atitude. E eu quero chamar a sua atenção, líder de PGM, para que você, assim, a exemplo do Senhor Jesus, seja um exemplo para as suas ovelhas. Sim, você ser um influenciador, não apenas liderando ali no momento de reunião de PGM, não apenas liderando nos momentos de encontro, mas sendo um verdadeiro exemplo para as suas ovelhas. Gostaria de chamar a sua atenção para um líder que falta aos cultos congregacionais, um líder que, quando vem, chega atrasado. No momento da oração, ele aproveita para ir ao banheiro ou ir tomar um copo d'água. No momento de louvor, ele permanece por alguns minutos sentado. E durante a palavra, sua mente vaga um pouco. Que tipo de líder ele está sendo? Um líder negativo. Nossa vida ela é pautada por exemplos positivos e exemplos negativos. Em momento algum ele deixou de ser um exemplo, porque ele é um líder de PGM, mas ele passou a ser um exemplo negativo, o influenciador daquilo que um convertido, ou que as atitudes de um convertido não podem ser. Que possamos assim observar quais têm sido as nossas atitudes como líderes de PGM, líderes dessas ovelhas tão amadas e queridas que o Senhor tem nos dado. Primeiro, observação que você necessita. Você tem faltado aos domingos à noite? O culto congregacional? Você frequenta a escola bíblica dominical? Você vem ao culto de oração? Amado líder de PGM, se você faltar, se você tem uma constância falta nas atividades da igreja, não espere que o seu grupo será participativo. Não espere que o seu grupo ou as ovelhas que estão debaixo da sua liderança serão pessoas participativas. Não espere isso, porque você não é. Mude a sua atitude. Não falte por nada, nem que você tiver que chegar atrasado, nem que você vier
a pé, nem que você tenha que pegar o ônibus, pedir uma carona, muitas vezes vir direto do trabalho, vir com o uniforme de trabalho, não há problema algum. Venha nas celebrações da sua igreja. Participe de forma assídua. Se por um motivo ou outro você não tem como estar aqui, acompanhe pela internet. Coloque o seu Graça e Paz no chat para que o seu nome apareça no vídeo que você está acompanhando aquela programação, para que as suas ovelhas possam olhar e falar: o meu líder está participando, o meu líder está acompanhando. Quando você vier, não chegue atrasado. Chegue antes do culto começar. Nós temos uns horários flexíveis para os nossos cultos. Chegue antes de começar, antes da escola bíblica começar, antes do culto de oração começar. Ao entrar no templo, não fique conversando porque o culto ainda não começou. Não fique perguntando da rodada, em como está o seu time, o que vocês almoçaram naquele dia. Não, muito pelo contrário. Sente-se no seu banco. Aquiete o seu coração e ore ao Senhor. Busque a presença de Deus. Nós não podemos esperar um comportamento espiritual ou um comportamento de reverência das nossas ovelhas se nós não temos no templo. O templo é um lugar de respeito. O templo é um ambiente de culto. É um lugar onde nós devemos nos portar, mesmo nos ensaios, como um lugar de culto. Não é lugar de brincadeiras, não é lugar de piadas, não é lugar de ficarmos com brincadeiras assim que não cabem ao lugar. Então você, líder, seja exemplo para as suas ovelhas, exemplo de respeito com este lugar. Esta casa, disse Jesus, é chamada casa de oração. E o que nós fazemos aqui é orarmos ao Senhor. Chegue antes do culto começar, ore ao Senhor. Não precisa falar para as suas ovelhas que elas devem chegar e fazer isso. Faça você e elas farão idênticas a você. Serão idênticas. Procure conversar com elas, combinando o lugar onde vocês vão sentar juntos. E elas sentando do seu lado, tire aquele momento de oração, para que, assim como Jesus disse, eu não preciso fazer, você não precisa mostrar para a sua ovelha que você ora, mas faça isto para dar o exemplo, com a motivação de dar o exemplo. No momento de oração, não é momento, querido líder, de você ir ao banheiro ou de você fazer uma faxina no nariz. É momento de oração. É momento de você concordar com a oração. Concorde para que suas ovelhas vejam você concordando com a oração e façam também. E concordem também com a oração. No momento de oração não é momento de movimentação. Se por acaso alguém chega na igreja ao momento em que está sendo feita uma oração, ela não deve entrar, deve aguardar na porta e entrar após a oração estar finalizada. Momento de oração não é momento de conversa, de cumprimento ou de andar. Momento de oração é momento de oração. Momento de louvor é momento de ficarmos em pé e demonstrarmos para as nossas ovelhas quão maravilhoso é exaltar, glorificar e bendizer aquele que é digno de todas as coisas. É momento de nós ficarmos de pé, com sorriso, com alegria, com reverência, cantarmos e entoarmos as canções ao Senhor e que fluam de dentro do nosso coração, para que assim sejamos exemplo para as nossas ovelhas. Amado líder, o momento de ministração da palavra é momento de você observar se todas as suas ovelhas possuem uma Bíblia. Se alguma não possui, ofereça a leitura. É momento de você anotar ali a mensagem principal que está sendo pregada, para que no seu PGM você possa trazer ali o estudo da mensagem central daquele culto. Mas anote, preste atenção, mostre para as suas ovelhas o quão importante é nós prestarmos atenção na mensagem para que após e no decorrer da semana possamos viver
aquilo que ali nos foi ensinado. Mostre também para as suas ovelhas que é nossa responsabilidade, como membros da igreja, de sustentarmos a igreja, de mantermos a igreja. Mostre para as suas ovelhas, venha ao gasofilácio, entregue mensalmente o seu envelope, seja fiel ao Senhor, e assim suas ovelhas também serão. Nós temos 4 domingos por mês, alguns meses nós temos 5 domingos, e nós fazemos o momento de dízimos e ofertas apenas nos cultos congregacionais. Então, num domingo, entregue o seu dízimo. No outro domingo, entregue a sua oferta. No outro domingo, entregue a sua oferta de missões. E assim sucessivamente. Todos os cultos que você estiver, tenha algo para ofertar ao Senhor. E assim suas ovelhas verão. Suas ovelhas tirarão como exemplo a sua vida, a sua oferta, o seu desejo em ofertar ao Senhor, em manter esta casa, em sustentar a obra e o reino do Senhor. E assim serão como você. Amado líder de PGM, assim como Jesus disse, nós não precisamos fazer isso, porque Deus sabe que nós oramos, Deus sabe que nós o louvamos, Deus sabe que nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas assim nós fazemos não para nos aparecer, que esse desejo no coração seja diferente, não é para nos aparecer, mas é para demonstrar o exemplo para as nossas ovelhas. Elas serão como você. Elas vão seguir o seu exemplo. E eu desejo que o seu exemplo seja um exemplo positivo e não um exemplo negativo para as suas ovelhas. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo exemplo de Jesus, que é exemplo para nós hoje. Que os líderes desta casa sejam exemplo para as suas ovelhas. Se algum líder, Pai, tem falhado em alguma dessas áreas, ou até mesmo em todas, que seja um momento de transformação agora, que o ouvir deste estudo, desta série, seja uma transformação de vida para este homem ou para esta mulher. Que a bênção do Senhor seja sobre ele e a inspiração para ser realmente um líder exemplar venha do Espírito Santo para o coração de cada um que me assiste. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.